do ponto de vista, né, que aquilo que setores da sociedade brasileira já vivenciavam, né, setores de classes médias altas, classes altas, se generalizou, né, quer dizer, passou a ser, enfim, acessível a quase todas as pessoas, e com o tempo, com certeza, todos os brasileiros teriam acesso a isso daí. Então, conjunturas determinadas no Brasil, ou em outras partes do mundo, na América Latina, podem justificar para os segmentos mais retrógrados da sociedade a subversão, podemos dizer assim, né, o rompimento, não somente do ponto de vista político, do pacto democrático, mas o rompimento com princípios históricos de mais de 200 anos que construíram a sociedade moderna, né, com base no constitucionalismo, com base no garantismo, com base nas leis. Eu sou de uma época, possivelmente muitos de vocês aqui, e eu me considero de esquerda, né, que nos anos, ainda estudante nos anos 70, né, e já no finalzinho dos anos 70, já não estudante, e nos anos 80, e antes da grande ascensão do neoliberalismo, né, me obrigaria, com todos esses garantistas todos aí, com o pensamento liberal, de repente eu estou me aliando, me tornei aliado nesse contexto histórico do pensamento liberal, porque quando eles derrubam o pensamento liberal, né, eles derrubam no sentido de avançar, no sentido de construir, né, projetos sociais, políticos, econômicos e jurídicos mais avançados, né, e que sejam mais libertadores dos povos. Ao contrário, eles destroem no sentido de uma volta para o passado. Quando nós vemos a atuação do Moro, né, ainda como juiz, quer dizer, não somente muitas vezes a postura arbitrária, enfim, mas ele, ao mesmo tempo, e a gente já via isso antes mesmo das revelações do Intercept, a gente olha e fala, o camarada, ele é juiz, promotor, delegado de polícia, ele faz tudo, ele não pode. Daí era o juiz da Idade Média, ele era o juiz da Inquisição. Na Inquisição, o juiz era tudo, né? Ele instruía o processo, ele mandava, ele estava junto, inclusive, das torturas lá dentro ele participava daquele processo ali. Agora faz isso aqui, né? Faz aquilo que eu quero ver. Ele era, ao mesmo tempo, quem julgava, né? E aí tudo bem, que a locais que era mais o juiz, não interessa, né? O juiz, ao mesmo tempo, ele julgava, ele investigava, ele procurava as provas. Não cabe ao juiz procurar prova nenhuma. Não, do ponto de vista dessa tradição que vem exatamente das grandes revoluções liberais do século XVIII, o juiz não tem esse papel. Né? Esse papel aí ou é da polícia, ou pode falar que aí tem o Ministério Público também. Né? Aí essa turma daí que tem que procurar provas. Né? A defesa também, quer dizer, se for para se defender, mas de qualquer maneira, o juiz ele tem que estar numa posição, né? Lógico, o juiz não é uma máquina, ele é um ser humano, tem valores, tem princípios, tem posições políticas, ideológicas, mas mesmo tendo posições políticas, naquela posição dele, ele tem que se prender, né, ao que diz a lei daquele país. E se for um país democrático, uma constituição mais democrática, né, ele vai falar, quer dizer, ele vai falar, o que diz aqui? Né? Então, o artigo 5º da Constituição, sei lá qual é o inciso, diz, né, que até o trânsito em julgado, né, nenhuma pessoa pode ser, enfim, quer dizer, encarcerada. Existe a presunção da inuidade, diz ali, na lei maior, e não só na lei maior, mas também em convenções internacionais que o Brasil assinou. O Pacto de São José, a Convenção Americana de Direitos Humanos, quer dizer, em que o Brasil assinou. Então ele se comprometeu internacionalmente, se comprometeu internamente com a Constituição, né, com o povo brasileiro, a isso daí, e se comprometeu no cenário internacional a cumprir esse tipo de postura. Né? Então cabe ao juiz, independente do que ele acha sobre isso, eu não posso, né, inclusive por ser cláusula pétrea, é uma discussão complicada. Né? Os caras estão passando por cima de cláusulas pétreas. Eu não sei como é que ainda não resolveram instituir a pena de morte
Não, já tentaram algumas vezes, mas voltaram, né? Estou dando ideia aqui, né? E passar por cima de outra cláusula pétrea, né? Então, quer dizer, isso daqui está no cerne do que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo isso, né? Antes mesmo, quer dizer, no contexto, no ambiente social, histórico, que tem outros elementos que vão além do jurídico, econômicos, culturais, políticos, né, comportamentais, e que vem dos anos 80, e que se acelera nos anos 90, mas já nos anos 80 tem um impacto muito forte no mundo inteiro, que é exatamente o cenário de uma transformação significativa que ocorreu no modelo societário contemporâneo, né, que nós chamamos de neoliberalismo, né, ou modelo neoliberal. Tem dois autores franceses que escreveram A Razão do Mundo, né, em relação ao que é o neoliberalismo, que é o Pierre Dardot e o Christian Laval. Eles não são juristas e eles estão falando exatamente do que mundo é esse que nós estamos vivendo, não só do ponto de vista econômico, nesse mundo neoliberal, mas do ponto de vista de como essas transformações atingiram todas as dimensões da vida, né? Atingiram a economia capitalista, no sentido de um capitalismo que tem uma configuração em alguns aspectos diferentes na base do capitalismo desde o seu início, mas alguns aspectos diferentes em relação ao capitalismo enfim, anterior ao capitalismo, antes do neoliberalismo, né? Iam, quer dizer, atingindo as dimensões políticas e econômicas do papel do Estado e o próprio direito. Ou seja, a flexibilização do direito que passa a existir hoje no mundo, quando eu falo flexibilização, estou falando isso, olha, aquelas regras, né, básicas, princípios gerais de direito que nós estudamos, está presente, né, quer dizer, o direito serve para todo mundo, o direito é igual para todo mundo, né, e começam a ser flexibilizados no mundo atual. Ele acompanha os grandes processos de flexibilização do mundo neoliberal, ele expressa isso daí, né? Embora a gente veja a atuação do Moro relacionada com o governo Lula, isso já estava em andamento no mundo, né? Quer dizer, ali, quando tem aqui no Brasil esse contexto do golpe, e com esses aspectos jurídicos, ele ganha uma dimensão muito mais, ele já estava em curso. No campo penal, quando muito antes disso daqui, o Jacobs, na Alemanha, né, escreve sobre o direito penal do inimigo, ele exatamente está já apontando para isso daí, né? O direito penal, como o direito moderno, ele em princípio serve a todo mundo, né? Se eu cometo um crime, vou lá e assalto ali a padaria, né? E o outro cara vai lá e assalta a padaria lá no Rio de Janeiro, e como está na mesma ordem de direito, em princípio vão ter o mesmo tratamento, é lógico, né? Depende, quer dizer, de um monte de circunstâncias, mas em princípio, dentro, né, do que está previsto na lei, vamos ter o mesmo tratamento por parte do direito. O que está dizendo? Reclusão de tanto a tanto, né, não sei o que, assim, assado. Então, quer dizer, tem que ter uma pena parecida com a do outro cara, é a igualdade jurídica, né? O que o Jacobs fala? Quer dizer, com o direito penal do inimigo. Então, existe uma parte, um grupo de pessoas, está falando no contexto europeu, principalmente imigrantes, né, enfim, que esse pessoal está fora da ordem do direito, né, do direito igual. Esse direito aqui de igualdade serve para o europeu, serve para os alemães, né? Quer dizer, mas o camarada islâmico veio lá, sei lá, da Turquia, né? Como é que é? Não, ele veio lá com uma cultura diferente. Então, essa ordem de garantismo, de um garantismo relacionado com a igualdade jurídica do campo penal, para ele tem que ser diferente, porque ele está no outro campo, ou seja, isso é uma volta para o passado. Segundo o pessoal que pensa assim, é um avanço, mas é uma volta ao passado. É uma volta que o direito não serve para todo mundo. Então nós já estávamos vivendo, né, um contexto nos anos 80, que se acelera nos anos 90, né, de transformações que atingem o direito, de uma flexibilização desses princípios que vêm do pensamento liberal, né, apontando, portanto, para uma possível quebra, né, em relação a isso, e que as conjunturas políticas de determinadas sociedades potencializaram, e no caso brasileiro, esses governos, né, que nós tivemos, que se avançasse muito nisso. O Brasil serviu como um dos grandes laboratórios,
desse processo daqui de atuação, desse novo direito que está sendo gestado, que eu espero que, né, que ele não avance muito, mas pode ser que avance. Né? Tendo um olhar quer dizer, de análise para o futuro, ele está tendo sucesso. Tá? A atuação aqui no Brasil, assim, no Equador, o ex-presidente Rafael Correa, né? Tem que estar na Bélgica, senão ele vai ser processado, já está, vai ser preso como o Lula, né? A Cristina Kirchner, atual não, porque vai ser, né? Mas já vice-presidente eleita, né, da Argentina, sofrendo um processo na Argentina com os mesmos mecanismos, né, muito semelhantes, utilizados pela Operação Lava Jato em relação enfim, a todo mundo que foi perseguido na Operação Lava Jato, principalmente o Lula, né, e outros locais também, na Catalunha agora, eu acompanhei bem o processo da Catalunha desde 2017, né? Eu vou para lá toda hora, estou mais dado que cá, o Rolando está assim para baixo, Portugal, Espanha, minhas filhas moram lá, eu acabei tendo pés para o outro lado, né? Então, acompanhando muito de perto, quer dizer, e todo o processo jurídico, sei lá, nós podemos fazer livros também, como a gente fez aqui, o caso do CD, né? O caso Lula, quer dizer, das arbitrariedades e perseguições, né? Indo contra o direito, indo contra os princípios de direito, né, lá na Catalunha e outras partes também, com maior ou menor intensidade. Veja bem, não necessariamente é uniforme no grau de intensidade, mas ele está sendo utilizado, passou a ser uma arma utilizada dentro da luta política contemporânea, e isso passa a ser entendido, e não fomos nós que inventamos isso, né, como lawfare. Ou seja, né, quer dizer, as guerras jurídicas, elas são uma das expressões das lutas políticas contemporâneas, portanto, da chamada guerra híbrida, que passou a ser o elemento importante no contexto das lutas políticas contemporâneas. Né? O mundo, ele vive uma guerra. Né? Em alguns locais, essa guerra tem tanque, tem canhão, tem míssil, né? Quer dizer, sei lá, seja na Síria, seja em mais partes do mundo, né? Não deixa de ser uma guerra, né? As políticas de segurança pública em algumas sociedades, no Brasil, no México, e algumas outras, em que se mata muita gente, e se mata não só com armas de guerra, mas com táticas de guerra, né? Práticas genocidas, né? Em diversas sociedades. Então, quer dizer, guerra, e uma guerra também que não necessariamente aparece esse lado militarizado e explosivo. O jurídico passou a ser um elemento fundamental nesse processo das guerras contemporâneas, que são o braço, né, mais alongado das práticas políticas contemporâneas. Então, as práticas contemporâneas passam por isso daí. E nós estamos num contexto de guerra. Né? Não sei, é lógico que eu não tenho bola de cristal, nós não temos, não sabe o que vai acontecer no futuro, mas ou nós já estamos numa guerra mundial, que tem diferentes atores se colocando, né? Quer dizer, a guerra comercial, Estados Unidos e China, ele tem que se realinhar. Em determinado momento, o Brasil estava alinhado de uma forma, BRICS, não sei o que, coisa e tal, né, nessa guerra comercial. Hoje está realinhado dentro desse quadro, pelo menos está se realinhando desde é até complicado falar do governo dele, né? Acho que a maneira dele, da época que o Temer estava no governo, e agora com o Bolsonaro, né? Quer dizer, ou seja, passou a estar na órbita de submissão, quer dizer, de um dos atores centrais dessa guerra. Inclusive o Brasil, antes nessa guerra daí, ele era um ator central, né? Quer dizer, ao contrário, ele não estava submetido à China, nem nada disso, embora a China tenha muito mais poder, não só econômico, só como militar, do que o Brasil, mas ele era um dos parceiros, né, de aliança, não de submissão. Bom, por que eu estou colocando diferentes aspectos além da dimensão jurídica? Porque esses aspectos gerais é que fazem com que a gente possa entender as dimensões, né,
das práticas de exceção, do estado de exceção no cenário contemporâneo, em que a questão do abuso de autoridade, a questão do pacote contra o crime lá do Moro, a questão do ataque à presunção de inocência, das prerrogativas dos advogados, enfim, todo esse cenário aí, né, eles estão dentro desse contexto de guerra híbrida, desse contexto de oferta, dentro desse contexto, né, de grandes transformações, desse contexto que inclusive se acirra a partir de uma data determinada, de um momento determinado, que é o ano de 2008, no mundo. Né? O que acontece de 2007 a 2008, só que em 2008 aparece de forma intensa, né? Uma grande crise, eu que tenho já venho com uma formação mais do campo do marxismo, né? Uma crise cíclica do capitalismo, né? O capitalismo tem seus processos de crise, ou seja, processos de ascensão, prosperidade, processos de crise, desde o seu início, o capitalismo industrial, e agora já pós-industrial, mas de uma maneira de manter esse processo, e uma crise possivelmente a mais profunda na história do capitalismo. A outra grande crise que nós tivemos foi a que chegou e estourou, né, em 29, com a queda da Bolsa de Nova York, né, o crash da Bolsa de Nova York em 1929, e que se estende nos anos 30, né, e que tem como consequência não somente a queda de empresas, a miséria de boa parte do povo, a exclusão social, a vulnerabilidade, guerras determinadas localizadas, o surgimento dos fascismos, né? E também, né, por fim, a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, aquela grande crise tinha sido a maior crise até então, né? Nós tivemos outras crises posteriormente, e nós temos uma grande crise. Aí tem uma divergência de autor. Alguns acham que essa crise começou mesmo em 73, com a crise do petróleo, né? Quer dizer, outros falam que a crise do petróleo já era uma grande crise, mas houve uma recuperação e possibilitou o surgimento do neoliberalismo como saída, a primeira etapa do neoliberalismo como saída, né, para essa crise, que o capitalismo ele recupera isso daí, né? E outros falam, não, quer dizer, essa grande crise a partir de 2008, ela seria a crise mais profunda e que nós estamos vivendo ainda. E possivelmente a gente não sabe como vai sair dessa crise daqui, né? Essa crise geral, que pode ter momentos de melhora do ponto de vista econômico do capitalismo, da lógica do capital, mas que ela ainda está dentro de um cenário de crise. Esses contextos de crise, como Marx escreveu, né, sobre as crises cíclicas do capitalismo, ele coloca o seguinte: nos contextos de crise cíclica do capital, né, se abre um momento de barbárie, né, se abre um momento em que é possível, quer dizer, na recomposição, né, quer dizer, da ordem econômica, e logicamente não é só econômica, é econômica, política, social, para manter o modelo e ele recuperar, se reorganizar, se recompor, e aí voltar ao processo de crescimento, né, é o momento em que esse momento de barbárie, ele potencializa não somente o empobrecimento da população, mas uma série de práticas sociais, né, inclusive o encarceramento em massa, né, práticas de repressão, práticas de guerra, inclusive, contextos mais variados. E a gente tem visto que, né, o Marx não pode ter alguma razão nisso daí, pelo menos até agora, para acontecimentos históricos. O que aconteceu na crise de 29 e 30? Né? Eu falei aqui um pouco. Né? Surge um período histórico que muitos vão falar tempos sombrios, tempos de medo, tempos de escuridão, né? Tempos em que possibilitam o surgimento dos fascismos clássicos. É verdade que o fascismo italiano vem de antes, mas a crise italiana ela tem um outro contexto, que é o final da Primeira Guerra Mundial. A Itália participa dos vencedores, mas não leva, mas não é contemplada, né, como os outros vencedores europeus daquela guerra. França, Inglaterra e os Estados Unidos, que entram nos Estados Unidos na guerra com meia dúzia de soldados, até perdem, os soldados morrem, mas para fechar a guerra eles também saem como vencedor,
né, e preparar o terreno para o seu grande, né, decolagem como potência mundial, embora não fosse ainda, mas já era a maior potência econômica do mundo naquele momento, no pós-Primeira Guerra Mundial. A Itália tem o fascismo dentro de um contexto próprio, mas a partir principalmente dos anos 20, são anos de crise, né, que explode em 29, crise econômica, crise de pauperização, um contexto muito complexo no mundo todo, na Europa e afetou no Brasil, né? Isso afeta inclusive politicamente o Brasil, a chamada Revolução de 30, ela tem aspectos locais, aspectos brasileiros, importantes, né? João Pessoa e a Aliança Paraíba-Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, como elites oligarcas periféricas. O que é Getúlio e o que é João Pessoa? Né? Quer dizer, eles são expressões de elites oligárquicas, né? Mas periféricas dentro da lógica da política central e hegemônica, que era o café com leite. Né? Quer dizer, Minas, São Paulo, centralizada no Rio de Janeiro como capital federal, né? Quer dizer, ele ficava naquele eixo dali. Então, duas grandes oligarquias que se sentiam prejudicadas nesse contexto aí, eram realmente, né? Embora também elites oligárquicas, elas conseguem um processo de aliança, né? E acabam derrubando, mas que tem no cenário brasileiro, mas tem no cenário global, né? O cenário global da crise de 29, né? Se a política do café com leite era o que dava base a isso daí, e com a crise global, com a crise mundial do capitalismo, o café, não se vende café, queimava o café. Queimava o café, muitos barões do café, como grandes acionistas e banqueiros dos Estados Unidos se suicidavam, ficavam lá em São Paulo dando um tiro na cabeça, porque eles não sabiam o que fazer. Né? E agora? Como é que a gente vive? Né? Se não consegue vender o café lá para a Europa, para esses locais todos, e nesse contexto aí tem essas transformações. Bom, o que eu quero dizer? Aquela crise ali, as respostas para aquela crise, né, no mundo foram respostas que se deram através, né, primeiro, da fragilização do Estado liberal, mas também, né, a derrota das propostas, vamos chamar, das esquerdas, né, na Europa, em diversas partes do mundo, e o surgimento dessa concepção que vem com os fascistas. A crise de 2008, embora é um outro momento do capitalismo, ela faz com que o neoliberalismo, o capitalismo neoliberal, ele tenha que responder a essa crise com uma agressividade não vista anteriormente, já era agressivo, mas uma ofensiva extremamente agressiva, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político, cultural, social, em todos os aspectos, né? A resposta é essa daí. Tá? E essa resposta, ela potencializa exatamente o que eu estou chamando de surgimento de novos fascismos. Tá? Ainda é um conceito para ser trabalhado. Alguns autores já falavam disso antes, Boaventura Souza Santos falava do chamado fascismo social, está na sociedade diluído. O Humberto Eco fala do chamado urfascismo, ou fascismo eterno, também que está na sociedade. Não necessariamente a sociedade é fascista do ponto de vista de Estado, de regime, mas as pessoas são. Nas suas práticas, no seu dia a dia, é racista, são intolerantes, são não sei o quê, em relação ao diferente, mas tem democracia, né? O germe do fascismo está ali. Isso aí acontece em diversas partes do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, e o Brasil está aí. O Brasil, além de tudo, né, a presença disso, mesmo quando a gente não estava vivendo o que a gente está vivendo hoje, no momento aparentemente todo mundo estava, né, vivendo sua vidinha feliz, mesmo antes dos governos Lula, né, mas também, principalmente depois, nesse período de uma certa inclusão social, estava presente ali. E daí não deixou de existir. E ele, além de existir naquele momento, ele trazia atrás de si todo um legado de 500 anos de história, e que nesses 500 anos de história, pelo menos 350 anos são de escravidão. Né? Ou seja, esses 500 anos de história tem genocídio indígena, tem 500 anos de uma cultura escravista, ou seja, acaba a escravidão, mas não acaba a cultura que deu base àquilo ali.
né? Enfim, é só ver a discussão que teve, a complicação quando se tentou, já na reta final do governo Dilma, discutia, né, a lei da empregada doméstica, lá, uma confusão, né, danada, que era simplesmente garantir direitos trabalhistas que estão previstos, né, não estavam, agora não estava nada previsto para nenhum, né, enfim, estava previsto para outros trabalhadores. Né? Quer dizer, e a reação, né, dos setores mais conservadores e ganhando, logicamente, as pessoas. Então, como é que eu vou fazer? Eu ganho aqui, eu não sou milionário, mas tenho minha empregada aqui, enfim. Bom, eu sou de uma região, e aqui no Nordeste tem empregados domésticos aqui, né, e que, da mesma forma que os porteiros, uma grande parte das empregadas domésticas lá do Rio de Janeiro vem do Nordeste. Eu mesmo, bem jovem, né, casado, enfim, nos anos 80, lembro até hoje de 2 empregadas domésticas que eu tive. Né? Quando eu falo eu tive, é como se fosse uma propriedade, né? Eu tive, era minha empregada, né? Mas que trabalharam com a gente lá no Rio, né? As 2, curiosamente, foram momentos diferentes, não era ao mesmo tempo, uma depois foi a outra, eram do Maranhão, né? E faziam esse negócio, pegavam o ônibus, vinha nas férias, aquela confusão, né? Trazendo coisas, e a gente tinha lá como, quer dizer, trabalhar na nossa casa, né? Quer dizer, e nós víamos não somente essa questão, mas um Brasil que não era um Brasil incluído dentro do Brasil, quer dizer, dentro de uma parte do Brasil que faz as coisas. Uma delas, a primeira, a do Carmo, eu lembro até hoje, né? A do Carmo tinha uma filha que tinha idade, nessa época eu tinha uma filha só. Minha filha devia ter uns 5 para 6 anos, e ela tinha uma filha que tinha a mesma idade da minha filha. Né? Então a gente fazia um monte de coisa, enfim, ajudava. Só que eu não tinha dinheiro, né, professor universitário, para fazer tudo que eu poderia fazer em relação a essa criança. Poderia fazer aqui com o coração, coisa, mas inclusive não seria nenhuma obrigação. Quer dizer, né? A gente pode fazer isso porque a gente gosta, porque a gente é generoso, porque a gente é solidário, mas, né, enfim, quer dizer, e eu lembro que a minha filha foi para fazer uma atividade, né, extracurriculares que os filhos de classe média fazem, fazer ginástica olímpica no Flamengo. Né? E a minha filha não tinha a menor habilidade de fazer ginástica olímpica, coisa nenhuma, né? Toda desengonçada, mas fazia lá um exercício. E a outra menina ficava olhando, né? Ficava lá, olhando. Né? E a outra menina brincando, pulava da cambalhota. Talvez em uma outra sociedade ela fosse até campeã olímpica de ginástica olímpica. Porque ela talvez tivesse, pelo que a gente via, né, na habilidade de sair dando camarota, brincando, mas eu botei minha filha. Né? Numa outra sociedade, aquela menina estaria fazendo ginástica olímpica. Né? Não que o patrão está pagando, ou porque alguém está pagando, é porque a sociedade se organiza com políticas públicas, todo mundo pode fazer isso aí. Natação, ginástica olímpica, futebol, peteca, né? Aula de espanhol, aula de inglês, aula de história, né? Enfim. Então, essa lógica daí, quando eu volto a 2008, é uma lógica de uma crise profunda, cuja resposta à crise tem diferentes elementos. Né? No campo econômico, né, uma agressividade da ofensiva neoliberal, e que, logicamente, essa ofensiva neoliberal ela é acompanhada com uma ascensão de novas práticas fascistas e de um acirramento desse fascismo social, não só no Brasil, nos Estados Unidos, a gente vê, na loucura que também está, em diversas partes do mundo, na Europa, em relação aos imigrantes, em relação a não sei o quê, né, em locais que sempre foram, inclusive, de muita emancipação política, de lutas libertárias, né, essa presença desse fascismo social, né, atiçado, e aqui no Brasil também, trazendo, inclusive, essa tradição de séculos, né, escravista, né, intolerante, racista, enfim, e, quer dizer, esse quadro, ele vai se acirrando, né? Por sorte ou por azar, ou sei lá, por acaso, o Brasil, né, inclusive no governo Lula, descobre o pré-sal em 2007, né? Quer dizer, um amigo meu diz que onde tem petróleo tem encrenca no mundo, a não ser que o petróleo seja dentro dos Estados Unidos ou das grandes potências, né? Principalmente aquelas que têm bomba atômica, aí
fica lá, vai mexer no petróleo. Eu aqui no Golfo do México tem bomba atômica, ou aqui na China, né, o petróleo ninguém mexe, ninguém vai fazer. Mas onde, né, quer dizer, não tem essa situação, tem encrenca. Oriente Médio, Venezuela, né, a costa da África, a costa atlântica da África, que Angola, e o Brasil, né, de repente, né, que já tinha um certo petróleo ali, coisa e tal, ele descobre jazidas enormes, reservas enormes de petróleo em 2007, imediatamente. Eu já desse discutindo com uma amiga minha, que eu até me afastei durante o tempo, mas se encontrou e começou a bater papo, né? Ela está meio arrependida de um monte de coisa. Aí, mas ainda meio durou, né, algumas coisas, eu tentando mostrar para ela que a discussão, a brigalhada, não era em relação à corrupção, né? Quer dizer, era em relação a outras questões. A corrupção foi o gatilho para poder mexer nisso aí. Né? A quarta frota americana, que é a frota do Atlântico Sul, que tinha sido desativada há muito tempo atrás, nem sei quando foi, depois eu devo procurar no Google, né? Sei lá, 1970 e pouco, 1900 sei lá quanto, a quarta frota americana foi desativada. Não tem mais, porque a frota, não tinha mais a quarta frota, né? Um monte de aviões, de submarinos, de porta-aviões, de coisa, bomba atômica, já, né? E ela foi reativada justamente em 2007, quando é anunciado pelo governo Lula, né, a teoria da conspiração. Bom, o Celso Amorim, uma vez falou para mim o seguinte: olha, não existe teoria da conspiração, existe conspiração. A conspiração é o que existe, não é teoria. Teoria é um troço abstrato, né? Teoria é elucubração sobre um fato real. Eu faço uma teoria do direito. Mas o que existe? É a teoria ou é o direito? É o direito, né? São as relações que são pautadas, reguladas pela lei, por uma lei que existe. A lei está ali, está lá escrito, Código Civil Penal, 121, matar alguém. Daí não está num campo metafísico. Ele está ali, existe morte, o cara vai lá e dá um tiro no outro. Então isso existe, é real. Né? Existe uma lei que fala sobre isso, existe, é real. Então não existe uma teoria, que até tudo bem, existem teorias sobre isso, mas a teoria ela se dá em cima da realidade, né? Não existe a teoria futura. Então, esse cenário daí, ele possibilitou no Brasil, na América Latina, nas Américas e no mundo todo, né, um contexto de acirramento das práticas de exceção, portanto, das práticas fascistas. A gente pode estar, eu estou num momento que eu estou estudando isso daqui muito, um monte de livro, um monte de coisa, eu resolvi estudar o fascismo, sabe? O fascismo clássico e o que muitos chamam de, sei lá, populismo, de extrema-direita, o neofascismo, tentando entender o que é, né, o Vox na Espanha, o que é o Salvini na Itália, o que é, né,